Pessoal, a Suprema Corte dos Estados Unidos reverteu nessa sexta a legalização do aborto, permissão que estava em vigor desde 1973 e foi garantida pela decisão Roe vs. Wade, mas que nunca havia sido aceita pela direita religiosa, abre aspas. A Constituição não faz nenhuma referência ao aborto em nenhum de seus artigos. Protege implicitamente esse direito, escreveu o juiz Samuel Alito, em nome da maioria. Nesse contexto, Roe vs. Wade deve ser anulado, apontou. A votação foi de 6-3 e a decisão não torna a interrupção da gravidez ilegal, mas leva os Estados Unidos de volta à situação que prevalecia antes da decisão, quando cada estado era livre para autorizá-la ou não. Em um país muito dividido, é provável que metade dos estados, especialmente do sul e centro, mais conservadores e religiosos, possam banir a prática do aborto no curto prazo. Dos 50 estados norte-americanos, 22 já informaram que vão continuar protegendo o direito do aborto. O interesse em eliminar 49 anos de proteções constitucionais já havia sido vindo a público no começo de maio, quando um rascunho de 98 páginas mostrando a opinião majoritária do tribunal vazou. E no dia seguinte houve a confirmação da Suprema Corte sobre as informações que estavam sendo veiculadas. Linda Colfi, única sobrevivente da equipe legal que ganhou o caso de 73, havia declarado que se a decisão fosse revogada, seria péssimo e, abre aspas, custará muito mais a quem não tem um bom plano de saúde, principalmente aos pobres, para ter acesso ao aborto. Não podem ir a outro estado, indicou. Muitos não podem pagar por uma passagem aérea, segundo uma pesquisa da Pew Research Center de maio de 2021. Para 59% dos americanos, o aborto deveria continuar sendo legal na maioria dos casos. Eu começo agora com o francês. A Suprema Corte dos Estados Unidos está para a STF, né? Manda, mas não manda, legisla, né? Por quê? De que vale essa decisão? A pessoa quer fazer um aborto, vai no estado que pode, pronto, acabou. Então assunto só para ganhar manchete, não vejo nada de útil disso, não vejo mudança nenhuma e se mantém a independência de cada um, de cada caso, cada um que resolva a sua vida. Eu acho que isso é legal. O professor Itamar, essa decisão, esse tipo de abordagem reflete de alguma forma nos debates brasileiros? Pode até repercutir essa questão da decisão da Suprema Corte. É uma Suprema Corte nacional, né? Não é a Suprema Cortes regionais como tem nos Estados Unidos, é a Suprema Corte Nacional Americana. Por isso que é muito importante, muitíssimo importante mesmo. Inclusive, faz uma correção com a fraude que foi de 1973. Daria até um programa só sobre esse assunto. 1973, naquela decisão, foi uma fraude, aquilo foi uma fraude, isso as pessoas precisam entender. Agora, curioso, né? Curioso como que a grande imprensa, a velha imprensa usa, que eu chamo de Sociedade dos Jornalistas Mortos, usa os termos tudo trocado, né? A proteção ao direito do aborto, a proteção, mas ninguém leva em conta a proteção do prematuro ou do feto, né? Como aconteceu aqui em Santa Catarina, né? O infanticídio de um bebê de 7 meses. Né? Então, a inversão, isso vira um direito de proteção, quando na verdade a proteção tem que ser do indefeso, aquele que não tem ninguém para falar por ele, se não for a decisão, no caso da Suprema Corte. E aí, só para corrigir um detalhezinho aí, a questão que o francês colocou, a Suprema Corte nos Estados Unidos não tem o mesmo papel, quer dizer, não age como o STF no Brasil, né? Lá ela está mantendo os princípios da Constituição, enquanto que o STF aqui age para burlar a Constituição. Não gostem da Constituição, muda a Constituição primeiro. Só que mudar a Constituição não é papel da Suprema Corte. E lá nos Estados Unidos, essa decisão de 73 é exatamente a que burlou o preceito constitucional. Então, eu acho que está no caminho correto e eu espero que reverbere aqui, sim, essa discussão, porque os partidários do infanticídio esses partidários estão muito eufóricos, inclusive comemorando a situação lamentável de Santa Catarina. É isso, Vitor.
Eu vou passar para o Rigon, a gente vem com umas discussões sobre o aborto aqui no Brasil, que teve a questão lá de Santa Catarina, como o professor bem citou, e agora essa decisão americana. Isso, assim, do ponto de vista legal, evidentemente que aqui para o Brasil não reflete nada, mas para a questão de reflexão das pessoas, tem algum tipo de influência, Rigon? Eu acho que sempre que um tema ganha repercussão, é igual você jogar uma pedrinha numa bacia de água, né? Ela vai ter as ondas ali. É bom a gente discutir. Eu, particularmente, não tenho opinião formada 100%, mas eu creio que as determinações, as regras legais que existem hoje no Brasil são mais do que suficientes. Basta seguir a lei. O resto é influência de uma coisa ou outra, religião ou outra. Mas no caso dos Estados Unidos, é bom colocar que realmente o francês tem razão, não vai mudar nada, que é só mudar de estado para poder fazer, mas que isso tudo é influência política, que foram decisões que saíram de ministros indicados pelo Trump. Agora, sempre que me vem à cabeça a questão do aborto, eu lembro de uma frase, que infelizmente eu não sei quem falou, mas é a pura... Leonil Cunha Pinto. Não, o delegado? Não, eu acho que não foi, não, mas que ajuda a gente a discutir essa situação de aborto. E se homem engravidasse? Né? Tem gente que é completamente contra o aborto, né, que foi estupro, não sei o quê. Mas e se o homem engravidasse? Eu duvido que a lei seria essa. Vou passar para o Tupã. Olha, essa história do aborto, assim, eu acompanho bastante. Eu morei lá e acompanhei como funciona. E o que eu acho bacana nos Estados Unidos é que você tem os estados legislando em causa própria. Isso é genial. E se as cidades não querem seguir o que o Estado está determinando, elas podem fazer isso, é um interesse próprio. Você não pode deixar o Estado apenas ditar as regras, que cada região você tem um problema diferente. E o caso do aborto é um caso polêmico demais, assim. E é uma coisa assim que às vezes me toca. Eu sou favorável assim em várias situações, assim, estupro mas o direito à vida todo mundo tem. Olha, meu filho uma vez me perguntou assim: você queria que minha mãe abortasse? Eu não queria ter filho, mas tipo assim, quando a minha mãe falou, eu tô grávida, eu falei, que legal. Entendeu? O que você vai fazer? Não queria ter filho e hoje te digo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É igual um cara que eu conheço que também era contra casamento e casou 3 vezes. Quem? Não posso falar. Não, ele desistia. Ele contava as desistências. Aqui não. Oi, o professor Itamar, tá fechado o microfone. Nunca fui contra o casamento, não. Tanto que casei 3 vezes. É uma autoconfissão. Foi uma autoconfissão. O Rigon ficou vermelho aqui. O Rigon ficou vermelho, mas é assim, caramba. Bom, beleza, vou passar agora pro Celestino. Então, é um dia triste hoje para quem é a favor da vida, né? Diferente do Brasil, a Suprema Corte dos Estados Unidos, eles cumprem a Constituição, né? E aqui no Brasil, como o francês comparou, o STF não cumpre. Então não dá para comparar. O dia triste para o pessoal, o cristão, a favor à vida e a militância pró-aborto, festejando, né, a morte, né, de uma criança de 29 meses, né, gerada por uma outra criança que teve um ato com um menor de idade, de 13 anos, que não foi estupro, né? Foi consentido. A mãe morava com o padrasto, que tinha um filho de 13 anos, né? Diferentemente da notícia que veio do site Intercept PT, né? De novo, né? O Greenhalgh, lá, o ídolo da esquerda, canalha, né? Trouxe a notícia que foi reverberada pelo consórcio do mal, propagando esse aborto. Estou pedindo uma parte. Essa morte lamentável. E um dia triste, né, para quem é a favor da vida. Só para acrescentar, é o seguinte, é que a legislação brasileira, essa mesma,
ela estabelece que a pessoa com o sexo consentido é só a partir dos 14. O que não for antes do 14 não é sexo consentido. Mas 13 anos não existe sexo consentido com um menor de 14 anos, é isso. Eles moravam na mesma casa. É a lei, não posso fazer nada, né? Não houve estupro. Vai lá, confirmado. Não houve estupro. E nós recebemos uma notícia sem explicação. Teve gente aqui que pregou, não tem que castrar. Vou falar de novo, é a lei. Francês, a lei que diz isso. Não sei o quê. Crucificaram a juíza sem dados. Vamos garantir a palavra para o Aguinaldo? Vai lá, Aguinaldo. Não, eu sou favorável ao aborto nessas questões, já que a legislação brasileira já condiz. A gente tem que sempre pensar também, né? Se o caso for na nossa família, né? Então, seja mais direto, né? Né? Nos casos que a lei já preconiza o aborto, né? E a gente tem que sempre trazer para o nosso lado, porque é fácil você comentar, falar quando está lá do outro lado, né? Mas no caso, né, de estupro, por exemplo, eu acho que ninguém em sã consciência é favorável à vida nesse sentido. E principalmente, né, se você se colocar na situação, né? Pensa assim, no caso, nós homens aqui, né? Se fosse com as nossas... A lei garante. Não, exatamente. Então, nesses casos, a gente é favorável. Mas é menor de 14 anos, é considerado estupro. Tem aí a lei diz isso. Eles moravam juntos. 13 não é 14. Moravam juntos. Moravam juntos. Mas aí tem que Olha o número. Consentimento. 13. O erro foi da mãe que escondeu, né? Número 13. A mãe deveria ter procurado ajuda antes. Tem o pessoal da vida e o pessoal da morte. Tem o pessoal da morte que é mais meses. forte que esse que defende o aborto.